Olá para você que está aqui me assistindo no canal Astrologia Clássica, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou Ana Rodrigues e neste vídeo da sessão aberta aqui do canal nós vamos falar um pouquinho sobre o período de movimento retrógrado de Saturno, que vai iniciar agora no dia 17 de junho e vai até novembro. Então são alguns meses, né, em que anualmente Saturno fica no movimento retrógrado. Mas, se você gosta de aprender astrologia, quer estudar um pouquinho mais, aproveite e se inscreva aqui no canal, porque semanalmente a gente tem vídeos sobre as reflexões semanais, tem shorts também para avaliação diária, e tem muitas dicas aqui que eu posto com informações técnicas da astrologia, e você pode usar para identificar esses pontos no mapa natal. Qual é o ponto crítico, né, do mapa natal, qual é o dia mais importante do mês, o mês mais importante do ano, identificação sobre assuntos específicos, casamento, riqueza, prosperidade. Tem vídeos sobre vários temas aqui. E na seção de membros, né, nós temos temas bem específicos, já um pouquinho mais técnicos. Então, se você quer aprofundar os seus conhecimentos na astrologia, quer aprender um pouquinho mais, pode se tornar membro também. Mas tem muitos seguidores aqui no canal que gostam de astrologia, querem estudar, mas estão bem no comecinho, tem um pouquinho de dificuldade em compreender. Eu tenho cursos de formação lá na plataforma EAD, que é aprenderastrologia.com.br. Aí você pode começar do zero e vai terminar o curso já lendo o mapa, né? Tem vários cursos, tem planos que você adquire que tem mais de um curso, às vezes com um curso inteirinho grátis, né? Então aproveite, acesse lá, leia as informações sobre os cursos, escolha o que mais atende aí os seus interesses. Bom, vamos falar então deste período anual do Saturno no movimento retrógrado. Saturno fica todo ano no movimento retrógrado, então esse não é um evento extraordinário, tá? Não é um evento para ter medo. Vocês sabem que aqui no canal, né, na Astrologia Clássica, nós não abordamos a astrologia de uma forma sensacionalista, mas como uma ferramenta para a gente entender o clima, para a gente entender quais são os assuntos, as promessas da vida, se organizar, né, aprender a lidar melhor com as nossas habilidades e dificuldades, né? E esse período de Saturno no movimento retrógrado, ele vai acontecer no signo de Peixes, né? Saturno ingressou em Peixes no dia 7 de março. E, gente, desde lá eu venho falando para vocês que o signo de Peixes é um signo que tira muito poder de Saturno. Ele quase não tem dignidade, né? Na verdade, ele está bem debilitado no signo de Peixes. E como Peixes é um signo da água, é úmido, ele tira essa tendência rígida de Saturno, ele prejudica muito, né? A tendência mais rígida, mais robusta, mais sólida de Saturno. Nas qualidades primitivas da natureza, o Saturno é frio e seco e o signo de Peixes é frio e úmido. Isso cria muito pouco espaço, né? Tem um território muito úmido, né, para Saturno. E assim ele vai tendo menos possibilidade de causar grandes eventos de prejuízo. Enquanto ele esteve transitando nos domicílios, né, noturno Capricórnio e diurno Aquário, nos anos anteriores, ele chegou causando, né, causando muitos eventos, ele estava comandando seus temas com muita solidez, com muita propriedade, mas em Peixes não. Mas, gente, uma coisa boa de Saturno em Peixes é que ele está no domicílio de Júpiter, né, domicílio tradicional noturno de Júpiter. E Júpiter é um grande benéfico, então o signo de Peixes ele não tem uma tendência agressiva para Saturno, ele não vai representar uma característica dura, assim, né, muito difícil de Saturno, certo? Esse período do movimento retrógrado de Saturno, da mesma forma, não é algo para se temer, assim, consistentemente, certo? Vocês sabem, quem já acompanha a astrologia e estuda, que o movimento retrógrado é um movimento aparente. Como a astrologia ela é baseada no modelo astronômico antigo, né, em que nós tínhamos a ideia do geocentrismo, a teoria das esferas, né? Como se o universo, o céu, fosse composto de várias esferas. Então, tinha a esfera da Terra, da Lua, de Mercúrio, de Vênus, de Sol, de Marte, de Júpiter e Saturno, e depois do zodíaco. E essa constituição, ela fala, ela explica, né, essa condição do movimento contrário, movimento retrógrado, de uma outra maneira. E se a gente observar hoje pela astronomia, pela astrofísica, ela é explicada de uma forma muito mais simples. Como a gente tem as órbitas elípticas dos planetas, né? A cada momento que o planeta está lá na ponta da elipse e está bem afastado do Sol, a impressão que a gente tem aqui da Terra é como se ele estivesse diminuindo a velocidade e voltando.
É aquilo que a gente sempre explica do movimento dos carros na estrada, né? Quando você tem um carro numa velocidade constante e passa um outro do lado muito mais rápido que ele, dá a impressão que é ele quem está voltando, né? Para os pontos onde ele já passou, né? Retrocedendo, mas na verdade é o outro que está mais rápido. Então, astronomicamente, a gente sabe que o movimento retrógrado ele é aparente e ele é causado por esse movimento elíptico, né, dos planetas. Lá na astronomia antiga era explicado de uma forma mais complexa, o Ptolomeu explicou isso de uma maneira bem complexa, onde cada planeta transitava num espaço chamado deferente, né, como se fosse hoje relativo à órbita, e dentro desse deferente, que era um espaço largo, uma esfera larga, o planeta tinha o seu ciclo e um ponto máximo do epiciclo, então ele fazia assim uma espécie de laço, né, podendo parecer que ele estava voltando nos graus, certo? Mas, enfim, isso é mais importante para quem gosta de estudar astrologia profundamente. Quem gosta mais da parte prática da astrologia deve entender só que o movimento retrógrado é aparente e que ele é temporário e que os significados eles vão se alternando de acordo com a posição que o planeta tem no signo do zodíaco. Então, não é sempre que a gente tem o mesmo significado para todos os momentos que o planeta entra no movimento retrógrado. Por exemplo, eu não posso dizer que toda vez que Saturno estiver no movimento retrógrado, ele significa retroceder no tempo, por exemplo. Isso depende muito das condições. A gente pode dizer que o movimento retrógrado é uma das debilidades que o planeta tem. Então, quanto mais debilidades ele for acumulando, mais prejuízo para aplicar os seus temas ele terá também, tá bom? Então, não existe. Eu acho que uma das grandes dificuldades dos alunos de astrologia é querer associar uma certa característica para o planeta quando ele está na queda, no exílio dele, quando ele está retrógrado, quando ele está combusto, e não existe um único significado. Isso vai dependendo muito do contexto da carta. Então, vocês já podem associar como uma espécie de prejuízo, tá? Pensem isso, é prejuízo para o planeta, certo? Mas como o Saturno em Peixes ele não tem muita força, muita estrutura, ele não está tão maléfico assim, o movimento retrógrado dele também não é tão impactante, né? Eu penso que como o Saturno ele já tem um passo diário lento e o signo de Peixes é um signo de lentidão porque é frio, ele está bem pesadão, né? Às vezes sem muita motivação, vamos dizer. No movimento retrógrado isso tende a ficar mais lento ainda, né? Com menos facilidade para empregar a estrutura das coisas. Agora, cada carta tem a sua constituição, né, gente? Então, esse movimento retrógrado de Saturno, ele não funciona da mesma maneira para todo mundo. Algumas pessoas nem vão sentir isso, nem vão perceber, enquanto outras podem ter prejuízos um pouquinho maiores. Por exemplo, quem tem o Saturno junto do ascendente, né? Tem peixes no ascendente, por exemplo, o movimento retrógrado às vezes desvitaliza um pouquinho, tá bom? Agora eu vou falar para vocês, antes da gente entrar aí nos pontos dos ângulos, né? Sobre alguns momentos desse trânsito retrógrado de Saturno que é legal a gente manter atenção. Mas já fiquem felizes, tá? Que durante esse período do movimento retrógrado, Saturno não vai receber muitos aspectos desafiadores, duas oposições, mas elas não são tão fortes, tá? Uma, inclusive, é com Vênus, e Saturno está na exaltação de Vênus, tá? Então não tende a ser um período muito desgastante. Vamos lá. 17 de junho, Saturno inicia o seu movimento contrário, seu movimento retrógrado, tá? No dia 19, ele chega a 60 graus, na verdade é Júpiter quem chega a ele a 60 graus. Então nós vamos ter um sextil entre Júpiter em Touro e o Saturno em Peixes. E a boa coisa aqui é que o signo de Peixes é domicílio noturno de Júpiter, né? Tradicionalmente, Júpiter é regente de Peixes. Então, é um sextil que naturalmente é leve, mas ele vai criando um campo bastante idealista. Não tem nada de velocidade, pode motivar um pouco os assuntos ligados à religiosidade, espiritualidade, misticismo, por exemplo. Quem tem ascendente em Touro, quem tem ascendente em Peixes vão sentir bem fortemente isso, vão sentindo o impacto, motivações para esses temas, né? E os dois planetas são lentos, tá? Então não tem nada assim muito audacioso acontecendo nesse momento, mas é um momento interessante. Depois, o próximo aspecto importante que Saturno receberá é só no finalzinho de agosto. Este é uma oposição ao Sol. Na verdade, o Sol estará transitando no signo de Virgem e vai chegar exatamente a 180 graus ao Saturno no signo de Peixes.
Gente, o Sol em Virgem não tem poder nenhum, ele está assim peregrino, né? Uma espécie de debilidade que o planeta tem. Então, nem o Sol está forte, nem Saturno está forte em Peixes, no movimento retrógrado, e essa oposição não tende a ser exatamente catastrófica, desafiadora. Mas como o Sol representa sucesso, brilho, né, popularidade, aquela coisa mais vibrante e tal, motivada, esse dia, nesses dias em que o Sol vai chegando, se aproximando de Saturno, eles podem representar um pouquinho de perda de vitalidade, de perda de energia. Quem tem um ascendente ali nos 7 graus iniciais de Peixes vai sentir um pouquinho mais desse impacto aqui, né? Pode sentir um pouquinho mais de cansaço, assim, um pouquinho de desânimo, tá? Mas felizmente são só alguns dias. Depois, gente, o mês de outubro ele tem vários aspectos seguidos. Um primeiro que é um pouco desafiador, mas nem tanto, é uma oposição 180 graus a Vênus, que vai acontecer no dia 10 de outubro. Vênus estará transitando no signo de Virgem. Agora, aqui que é legal, gente, porque Saturno está em Peixes e Vênus se exalta em Peixes, né? E isso vai criando um pouquinho de melhora para as condições de Vênus em Virgem, porque Virgem é a queda, né, de Vênus. Ela não fica assim com uma característica nem romântica, nem amorosa, né? Ela vai muito para um lado prático, não é mal-humorado não, né, gente? Não quer dizer isso. Mas como o signo de Virgem é um signo da Terra, todo o lado mais sensível ele é um pouquinho mais perdido. Mas nesse momento da oposição, então, a condição de Vênus se beneficia da posição de Saturno e ganha um pouquinho de impacto de sensibilidade. Então, a gente pode dizer que, apesar de ser uma posição que naturalmente seria desafiadora, a gente consegue encontrar um pouco mais de satisfação. Agora, gente, fiquem atentos à questão da carência emocional, né? Sempre os encontros desafiadores entre Vênus e Saturno, eles pegam um pouquinho nesse fator de carência, às vezes prejudicam um pouquinho a autoestima também, né? Para assuntos artísticos também pode ser um período assim que se atinge objetivos, mas ele dá um pouquinho de trabalho para se alcançar a criatividade, por exemplo, né? Aí, seguindo 3 trígonos, né? 13 de outubro é um primeiro trígono, 120 graus a Marte. Marte estará muito forte porque estará em Escorpião. E aí nós vamos ter um trígono entre os dois maléficos. Gente, Marte está muito forte, mas o Escorpião é um signo da água. Porém, ele vai facilitar um pouco da tendência estratégica. E é bem profundo, então, para quem estiver lidando com projetos que sejam bem complexos, pode ser um período até de alcance de definições, por exemplo, né? Como Marte estará no seu domicílio. Marte também é um regente noturno da triplicidade da água, e aqui a gente encontra uma tendência muito aguda, assim, né? Então vocês vão conseguir perceber esse nível de profundidade, mas ele não é tenso propriamente, né? 22 de outubro, o trígono é com Mercúrio. Aqui o trígono, que é um aspecto harmonioso, não é tão fácil, porque o Mercúrio ele tem dupla debilidade em peixes. Só que aqui, aquela complexidade que eu falei agora há pouco, ela talvez seja um pouquinho prejudicial no que diz respeito à confusão, falta de estratégia agora, né? Telefone sem fio, por exemplo, fofoca, boatos. Então, mantenha a distância desses assuntos, porque pode ser aí um pouquinho mais difícil durante esse momento, tá? E ele é, assim, até interessante para estudos que sejam estudos complexos, especialistas, por exemplo, em uma determinada área. Vamos supor que você queira iniciar uma atividade, uma pós-graduação, uma graduação, um mestrado, tal. É interessante porque, como o Saturno ele tem essa representação de longo prazo, né? E ele estará em um trígono com Mercúrio, isso pode favorecer com que você se aprofunde nos temas que você esteja iniciando, dando continuidade ou fortalecendo. Imagine que você tenha uma graduação e queira iniciar uma especialização, mestrado, pode ser interessante também, tá? Então, apesar de Saturno estar no movimento retrógrado, ele não fica todo o período do movimento retrógrado numa qualidade muito prejudicial. Ele fica mais prejudicial, aliás, todos os planetas, quando entram no movimento retrógrado, eles tendem a ser mais desafiadores quando eles fazem a virada do movimento, principalmente na primeira estação, que é desde o momento que ele vai diminuindo a velocidade, o passo diário dele e estaciona. Esse momento é mais desafiador, tá bom? Depois, o último, antes dele voltar ao movimento direto, é no dia 24 de outubro. Agora é um trígono ao Sol. Ele teve o momento da oposição, enquanto o Sol estava em Virgem,
e agora o Sol estará no signo de Escorpião. Facilita um pouco o atingimento do sucesso e realização, mas não é muito rápido, não é muito ágil. O Sol em Escorpião também não tem muito poder. Ou seja, gente, esse período retrógrado de Saturno em Peixes não vai trazer grandes momentos de tensão, né? Porque não temos aspectos muito fortes, assim, mesmo os desafiadores não têm muito poder, e o próprio Saturno também não tem muito poder, tá? Agora, o que eu penso que o Saturno já está tendo desde que ele ingressou em Peixes, vai ter um pouquinho mais agora no movimento retrógrado, é muita lentidão nos processos, tá? Então, se você for iniciar algum projeto, alguma atividade, fica atento a essas datas que eu falei, evita algum momento, porque no sentido eletivo ele vai arrastando, né, principalmente nas horas de Saturno, ou em momentos em que o ascendente para o local onde você estiver no signo de Peixes, por exemplo, porque na astrologia eletiva o ascendente é o próprio evento, a própria situação. E aí ela vai ficando uma arrastada, assim, se prolongando no tempo, não é muito legal, tá bom? Então mantenha atenção a esses pontos. Agora, quem pode ter mais efeito desse período retrógrado de Saturno, né? Bom, quem tem um ascendente em Peixes, especialmente ali nos 7 graus, porque o Saturno ele inicia um movimento retrógrado em 7 graus e 12 minutos de Peixes. E ele vai voltando até 0 grau 30 minutos de Peixes, que é como ele vai estar quando ele voltar ao movimento direto. Então, se você tem ascendente nessa faixa de graus, vai sentindo um pouco mais desse peso de Saturno. E o Saturno em Peixes ele pode deixar meio pesadão mesmo, né? Pensando em fatores físicos, às vezes meio cansado, meio pesadão, muito sem ânimo. É lógico que a gente tem constituições particulares da carta, isso pode melhorar ou piorar, né? Isso vai dependendo muito da própria carta, tá? Mas o Saturno transitando em Peixes, para o ascendente em Peixes, não é muito saudável, assim, ele não é muito energético, certo? Então, se você tiver pensando em atividades mais fortes, que eu acredito que não, vai ser o contrário, você vai estar pensando em menos atividades, por exemplo, né? Vai precisar manter atenção a esses momentos, certo? Se você tem um ascendente no signo de Virgem, então o Saturno em Peixes retrógrado está na tua casa 7. E a casa 7 é uma casa que diz respeito ao companheiro, à companheira, né? Parceiros, é a casa do outro. E aqui, principalmente se você vive com alguém, você vai sentindo esse outro alguém mais pesadão, muito lento, às vezes pode ter um período sem ânimo, naquele momento que eu falei de oposição ao Sol, vai sentindo um pouquinho de prejuízo nos objetivos, perde um pouco da motivação, tá? Se você tem um ascendente em Gêmeos, o trânsito de Saturno em Peixes, agora principalmente, né, movimento retrógrado, pega a tua casa 10. A casa 10 é a casa da carreira, de ocupação, de trabalho, né? Saturno retrógrado em Peixes é muito devagar. Então, pode ser um período em que, assim, haja cansaço no âmbito do trabalho, como também o ambiente profissional ele fica bem desorganizado, ele tende a ficar muito desorganizado, né? Como o Saturno ele representa no âmbito do trabalho as pessoas que têm mais experiência, né, na empresa, pode também representar algum tipo de alteração ali no staff da empresa, né, no comando da empresa e coisas assim. Mas Saturno em Peixes retrógrado na 10 não é muito legal para se aplicar mudanças, né? Ele parece dar alguns passos para trás mesmo. Se você estiver pensando em mudar de carreira, estiver pensando em iniciar um grande projeto profissional e tiver o Saturno em Peixes na tua casa 10, né, transitando ali na 10, evita, tá, esses momentos no movimento retrógrado, porque pode ser um pouquinho mais desafiador aqui, né, para levar os assuntos adiante. E se você tem um ascendente em Sagitário, o Saturno em Peixes está transitando na tua casa 4. E a casa 4 é uma casa de temas familiares, de assuntos mobiliários. Saturno em Peixes não é nem um pouquinho legal para a reforma, principalmente no movimento retrógrado, hein, gente? Não vou iniciar a reforma. Então, ascendente Sagitário, fica atento, porque as reformas se arrastam. Então, você começa uma pequena reforma achando que vai durar alguns dias, ela pode durar meses, né? E sem contar que Saturno em Peixes não tem uma representação estrutural para a reforma mesmo, né? De casa, assim, coisas mais pesadas ele não tem. Então, evite, né? E os assuntos imobiliários, eles também acabam tendo esse peso de dificuldade. Por exemplo, se você mora de aluguel ou aluga a sua casa para alguém,
Como o Saturno está retrógrado, se estiver em fase de renovação de contrato, já pode ser um pouquinho mais desafiador, né? Vai exigindo um pouco mais de concentração, de estratégia e tudo mais, certo? Então, esses são os 4 signos que acabam tendo um impacto maior, mais desafiador, nem sei se tão desafiador, né? Mas vão sentindo mais o trânsito de Saturno retrógrado no signo de Peixes. Mas se você quiser que eu fale para todos os signos ascendentes, deixe aqui embaixo nos comentários que eu faça um vídeo aqui durante essa semana aqui para você entender. É lógico que tem signos que vão sentir muito mais do que outros, né? Por isso que eu falei desses 4, porque eles ficam bem no eixo, né? Fazendo os ângulos de 180 ou 90 graus ao Saturno retrógrado em Peixes, tá bom? Bom, se você gostou, não esquece de curtir, compartilha com seus amigos, torne-se membro do canal também, me ajuda a divulgar o canal, tá bom? Um abração, até o próximo vídeo, então, até mais.